Boa noite a todos. Estamos iniciando o segundo encontro da leitura de verão de Vidas Vazias, obra de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Hoje, dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. Convido a todos para refletirmos uma oração. Amado Pai, amado Filho, ao iniciarmos esse estudo, nessa véspera de um novo ano que se inicia, que se iniciará, e levamos nossos corações em gratidão pela dádiva da vida, pela dádiva da existência. Nesse momento de reflexão, de estudo, de aprendizado, pedimos a tua orientação, a tua inspiração. Que possamos por um minuto voltar nossas melhores vibrações, voltar nossas atenções, aqueles que hoje, em especial, se encontram em solidão, mesmo estando acompanhados, aqueles que se encontram necessitados de uma mão, mesmo que não saibam, aqueles que se encontram em tristeza, necessitando encontrar um pouco de alegria, aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, aqueles que se encontram em dor, em conflito, em situação de violência, que a luz da paz, do amor e da sua sabedoria os guie por caminhos de perdão, de compreensão e de Pai, que o novo ano que logo se iniciará, que tenhamos mais tolerância, mais serenidade, mais bondade, humildade, gentileza, fé, e que consigamos auxiliar irmãos que se encontram em vidas vazias. Desejamos a todos que tenham um 2024 melhor do que foi 2023. Que assim seja. Quer falar alguma coisa, Silvia, Andréia? Agradecer por todos que estão aqui. Bom, então é muito bom estar aqui, a gente poder estar fazendo essas reflexões, né? E é uma noite, a gente está fazendo o segundo encontro, nós vamos ver como é que a gente vai administrar essa quantidade de capítulos, né? Depois a gente vai passando para as pessoas que estão participando. Ele é gravado, porque é para ficar gravado, porque tem pessoas que não conseguem assistir na hora, então pode assistir depois, né? E a gente tinha combinado lá no começo que isso é uma construção coletiva,
né? Eu só estou de mediadora, né? A gente vai trazendo pontos do livro e cruzando com outras obras, mas para provocar na gente a reflexão, né? Frente a essa pandemia que nós temos no mundo de pessoas que se dizem que não tem sentido da vida, que a vida está vazia. É tanta coisa que a gente, fazendo esse estudo, refletindo, a gente pode ter as nossas ideias mais claras no nosso trabalho na casa espírita ou no dia a dia, a gente ter um outro olhar para essas pessoas, né? E hoje é uma noite de festa, né? De festa, alegria, onde nós estamos celebrando o encerramento de um ano, início de outro, né? E ainda mais agora nós precisamos pensar nesses irmãos que sofrem, não só na saúde física, mas também pelas doenças da alma, né? Para começar, eu com as frasezinhas, né? Que se ouve muito nos atendimentos às pessoas em sofrimento emocional. Então, lembra que a gente fez do primeiro encontro um exercício, né? Como é que você sente se uma pessoa lhe fala isso? Eu não vou ler para não interferir, né? Só vou colocar as frases para vocês lerem com os ouvidos de vocês, tá? Então, essas são frases que se ouve muitas vezes quando a pessoa consegue verbalizar, né? Dando sequência assim nas nossas reflexões, hoje a gente já está no quarto capítulo do livro, né? Que tem um título bem provocativo: Conquista tua paz. A Joana é ótima para botar umas provocações na gente, né? E talvez a gente fique pensando como é ter paz nesse mundo tão agitado, com tanta coisa que acontece na nossa volta. E nós espíritas não estamos imunes a ser envolvidos nesse turbilhão de acontecimentos, muitos não desagradáveis. Eu queria pensar com vocês o que é paz. O que vocês entendem que é paz? Quem gostaria de fazer um comentário? Tudo menina envergonhada, é isso? Clube das meninas aqui ainda por cima. Que é paz? Eu fico pensando, imaginando, eu tenho uma vivência, né? Então, os temporais internos de uma pessoa que não se sente em paz. Criam milhões de preocupações da vida ou daqueles que se sentem solitários, abandonados ou se abandonam. Esse é um ponto que a gente ouve muito das pessoas em sofrimento emocional. Elas estão sofrendo com a solidão. A solidão é um ponto forte. Há uma inquietação, há um agito, há uma falta de paz. Alguém quer colocar alguma coisa? Está tudo bem até aí?
Eu quero falar, Vera. Diga, Ah, Silvia. a Silvia Vai, falar? depois eu falo. É difícil a gente ter uma definição daquilo que a gente ainda não conhece, né? Porque, como a Joana, ela mesma fala, que a paz é um resultado de equilíbrio e razão. Eu sei me equilibrar, né? Então, assim, são momentos assim que eu consigo algumas situações, mas ainda eu não fiz essa conquista, né? E eu tenho uma frase, até não lembro exatamente de qual dos livros, mas é um dos livros que é da mulher adúltera, é da Amélia Rodrigues, e quando depois que ela vai procurar Jesus, que ela contando a situação, ela faz assim, desculpa perturbar a sua paz, né? Estou usando minhas palavras, né? Que a Amélia Rodrigues é mais relevante. Mas aí Jesus fala para ela, né? Eu não posso, o que é perturbar o que a gente já está conquistado, né? Então, assim, eu ainda não conquistei, né? Essa paz. Definição, assim, propriamente eu não tenho, mas a gente vai usando substantivos, adequando daquilo que a gente é capaz de definir, né? Então, a gente fala que pode ser uma harmonia, pode ser assim, mas são momentos, não é constante, porque, como a Joana fala, é equilíbrio e razão. Ainda não consigo adquirir isso. Por isso que eu vivo nesse tumulto, nesse turburinho, nessa tudo, quer dizer, todos nós passamos por essa situação. Então, assim, a definição de paz para nós, a gente vai nos dias, quando a gente consegue essa harmonia, viver em equilíbrio com algumas situações, mas ainda é uma conquista que a gente tem que fazer e é diário, é no nosso dia a dia. Como Jesus, ele tem essa harmonia completa, né? Independente das situações que o mundo causa, mas ele já conquistou isso. Silvia? Então, eu acho assim, a paz, ela ainda transcende a nossa compreensão. Muitos, eles têm aquele equívoco que a paz é até um jargão, né? É a ausência de conflitos, né? Mas ela transcende a nossa compreensão. E eu acho que quando a gente aprende a encontrar alegria nas dificuldades, e quando que a gente aprende a encontrar essa alegria nas dificuldades, quando a gente aprende a confiar em Deus, quando a gente consegue, por meio da fé, saber que diante pode estar acontecendo aquela tempestade lá fora, tempestade rugindo lá fora, mas por meio da fé a gente vai conseguir superar, vencer e lidar efetivamente com os desafios da vida, né? E eu acho que aí vem essa importância da gente confiar em Deus. Eu acho que é isso, para mim. É aprendizado, é conquista, né? Se a gente voltar lá no título inicial, né? Qual é o título da... Deixa eu voltar aqui para vocês. Conquista tua paz, né? Se a gente for procurar aqui nos evangelhos, né?
A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o do mundo a dá. A gente aí entende que Jesus diferencia, né, o que a gente hoje conhece, imagina 2000 anos atrás, né, o que se chamava de paz, o que hoje a gente chama de paz, né? Fica imaginando aqueles governos, países que estão em guerra e que aí resolvem colocar a paz. Não, vamos botar a bandeira da paz. Chegaram lá num acordo e vamos promover a paz. Só que os indivíduos internamente podem não estar na mesma sintonia. Eu acho que é algo assim também, né? O mundo promove a paz, mas que paz? Ah, paz de não ter conflito, de não ter tiroteio, de não ter guerra, mas e a minha paz interna? A minha confiança, o meu equilíbrio, como é que está? Isso eu vou conquistar com o tempo, devagar. Joana completa na obra, né? O tempo parece escoar com rapidez em razão da multiplicidade de mecanismos de fuga das responsabilidades, facultando a bisbilhotice e a curiosidade em torno de futilidades. Ela traz aqui um ponto interessante, que é essa multiplicidade de mecanismos de fuga. Nós, muitas vezes, não queremos encarar o que está na nossa vida. As pessoas em sofrimento emocional se percebe muito essa tentativa de fuga. É a chamada tal da resiliência, se adaptar à situação com consciência. E por vezes isso, gente, é muito complexo, muito difícil de fazer. Então a sociedade criou meios, né, mecanismos de fuga da responsabilidade. Nós temos tudo, nós fazemos tudo para fugir da responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade numa família onde eu tenha, por exemplo, uma pessoa que está num processo depressivo, ou uma pessoa que esteja com síndrome de qualquer coisa, autismo? Não é fácil conviver. Como é que eu lido num ambiente de trabalho que é nocivo, que tem, sei lá, um chefe que explora, que abusa? Como é que eu lido? Qual é a minha responsabilidade ali dentro, né? E, por vezes, a gente vai fugindo um pouco das nossas responsabilidades. Isso gera sofrimento também. Há algo interno na gente que lembra das nossas responsabilidades. Por outro lado, a gente quer se afastar daquilo. Quem aqui não combinou lá na vida, no plano espiritual, antes de vir, né? Eu fui uma. Né? Pode deixar que de paciência, eu estudei todas as obras no plano espiritual. Ok, vai fazer a prova agora. E essa prova geralmente não é muito fácil. Nós temos combinados, né? E às vezes a gente não está conseguindo acompanhar, né? Aceitar, assumir as tarefas. E aí a gente começa a dar umas fugidinha da coisa, né? Deixa eu passar aqui, que ele está lento. A Joana coloca: nunca houve tanta solidão entre as criaturas humanas como atualmente,
Ao mesmo tempo que a população atinge índice elevado e lota os espaços disponíveis. Gente, nós temos o quê? 7 bilhões, eu ia procurar o número atual. 8 bilhões. 8, já está em 8, eu estou atrasada. 8 8, bilhões encarnados, né? exato. Mais uma boa quantidade desencarnada. E nós nos sentimos sozinhos. E isso é um ponto forte, principalmente na juventude, que está em sofrimento emocional. Solidão. Solidão. Se sentem sozinhos, solitários, no meio de uma grande população. Diga, Silvia. Aí a gente vê esse relacionamento virtual, que se tem milhões de amigos, né? Milhões, muitas pessoas conectadas virtualmente, muitos amigos virtuais, e na realidade, as pessoas muitos ainda experimentam a solidão. Então, a gente percebe que essas interações digitais, elas não substituem as conexões sociais e emocionais reais, e aceleram a vida. Aceleram a vida e aqueles espaços cheios, e trazem esses espaços cheios, esses espaços que fala elevados e disponíveis, né? E tornam os relacionamentos insignificativos, né? Relacionamentos vazios tornam a vida solitária. Então, a gente tem que olhar para a solidão, maneiras de abordar a solidão, promovendo relacionamentos autênticos, para a gente construir relacionamentos mais, comunidades mais solidárias, né? Mais fraternas. É isso. O ser humano foi feito, né? O ser humano é gregário. A gente não consegue viver isolado. Não consegue. E não é só a presença física do lado, a conexão pela internet a gente pode fazer, mas a falta de afeto. É isso que eu acho que as pessoas colocam quando elas dizem que estão sozinhas. Falta de afeto, de vínculos afetivos sinceros, verdadeiros. A questão da escuta, né? A escuta verdadeira, quando tu olha no olho da pessoa, quando tu realmente presta atenção no que ela está dizendo, isso significa se importar com o outro. Aí temos muitos casos das pessoas que dizem assim, eu não estou legal, eu não estou me sentindo bem. O outro não está com paciência. Aí o que ele diz? Não, isso vai passar. Não, isso é falta de uma religião, é falta de um esporte, é falta disso, é falta daquilo. Vai passar. Nem sempre vai passar. Não é fácil ir passar. Não é um botãozinho que tu desliga ali e muda a sintonia. Há todo um trabalho biológico, espiritual, psicológico, social, que faz a diferença. Então, as pessoas estão sentindo esse vazio por falta de afetos, de vínculos verdadeiros,
Diga, Solange. A gente tem que olhar isso assim, de uma maneira tão delicada, porque no caso assim, às vezes a gente culpa a internet, né? E, no entanto, eu acho que depois da pandemia, abriu um espaço tão grande de comunicação, né? E tem ajudado muita gente, né, que mora sozinho, que tem, né, desafios de locomoção, de situações, então, assim, isso abriu um campo, porque, no caso, assim, quantos estudos, vou dar um exemplo aqui, eu mesma, eu moro sozinha, e eu não tenho familiares aqui nos Estados Unidos, e eu participo de vários grupos de estudo, né, então, assim, agora mesmo, né? Eu estou aqui, estou participando com vocês no dia 31, é festivo, mas eu estou me recuperando, então eu prefiro ficar, né, para não entrar ainda, porque eu estou em um processo de recuperação da Covid, então eu prefiro ficar. Não que eu não fui chamada para lugar nenhum, mas tem muita gente que isso está aproveitando este momento. Mas isso não vem ao caso, porque tem gente que está rodeado dentro da família e está lá se sentindo sozinho nesse vazio, né? Então, assim, a gente... E é nessa situação que fala assim, que a gente fica no olhar no olho do outro. E, às vezes, a gente está mesmo aqui e está fazendo 1.500 coisas, não está prestando, eu só estou ocupando um espaço, né? Porque, no caso assim, eu não estou presente aonde deveria estar. Mas qual o sentido disso? De eu fazer uma participação em um grupo, se eu quero simplesmente sentar e estou fazendo outras coisas, meu sentido está prestando atenção? Aí a gente tem que ver o que é importante para nós e o que nos está causando essa solidão. Pelo excesso, no parágrafo anterior, quando você leu, Joana fala disso, né? Dessa multiplicidade de coisas que a gente tenta pegar e fazer e não está presente no real sentido que deveria estar, né? Então, assim, coisas que a gente tem que trabalhar no dia a dia e olhar não só pelos outros, mas principalmente para nós, pelo fato da gente estar aqui buscando, mas eu estar conectada, eu estar olhando, eu estar refletindo sobre aquilo que é necessário para o meu aprendizado e crescimento, né? Porque a evolução é individual, né? Então, assim, para mim ajudar o outro, né? A gente até falou isso no estudo, colocar a máscara primeiro em mim, para depois eu ir seguindo para aqueles que estão ao meu redor. Porque se eu não fizer isso, eu vou torcendo vazia, né? E esse não é o sentido. A gente, e eu concordo plenamente contigo, também penso assim, a culpa não é da internet, a culpa é do que a gente faz com a internet, o que a sociedade faz com a internet. E aí, tu imagina que se vende uma imagem, né, que você colocou uma postagem na internet, na rede social, tem que ter likes, tem que todo mundo curtir. Se não curte, aí existe aquela ideia que, né, tudo tem que ser curtido. Aí o que acontece? Você se sente mal, entende? Imagina uma pessoa emocionalmente sensível, insegura, não amadurecida, como as crianças, como os jovens, né? Como é que eles vão lidar com essas ideias? Além de que são espíritos que já vêm com a sua bagagem, né? Que sabe Deus lá qual é. Eu, pelo menos a minha, eu não quero ter lembrança, deixa quieto. Agradeço todo dia o esquecimento das encarnações anteriores, porque não pode ser uma coisa maravilhosa, perfeita. Eu, às vezes, até penso que eu, pessoal, e eu, indivíduo, né, tenho muita
coisa boa que vai além do que eu merecia, né? Mas Deus sabe o que é. Então, deixa para lá, né? Então, só que essa solidão que está batendo nas pessoas está levando muita gente a muito sofrimento, a uma doença generalizada na nossa sociedade e, inclusive, as interrupções das encarnações, o que compromete muito mais, o que faz um estrago devastador. Uma pessoa que tire a própria vida, o impacto que aquilo dá na quem está na volta dessa pessoa é gigantesco. Tu imagina uma família de 4 pessoas dentro de casa, um tira a vida. O estrago emocional que faz nas outras 3. Aí tem as pessoas do trabalho, aí tem os amigos, aí tem todo um grupo gigante. Uma pessoa que tire a sua vida, para mim, isso aí não são os especialistas que dizem, para mim, é um atestado de falência da sociedade. Nós não acolhemos essa pessoa para evitar. E aí entra a falta dos relacionamentos, do se importar realmente com o outro, do que ele está sentindo, do que ele está passando. Como é que você está hoje? Né? Então, a Joana, continuando aqui na Joana, ela diz mais à frente, na página 40, como consequência desses fenômenos, aumentam os tormentos emocionais e as suas estruturas muito frágeis cedem lugar ao transtorno depressivo em alguns, enquanto noutros assulam os mecanismos da violência. Eu hoje estava falando com alguém, agora, enfim, existe os momentos depressivos, né? Um familiar que desencarna. A gente passa por uma tristeza temporal. O momento depressivo, a perda de um emprego, a própria aposentadoria, elas dão um baque na pessoa e são o que a gente chama de momentos depressivos. Já a depressão diagnosticada, doença, é algo além. Né? O momento depressivo, a tristeza, é normal você sofrer a tristeza por um problema financeiro gigante, o desencarne de um familiar, o desencarne do animalzinho, eu uso muito o desencarne de um gatinho que eu tinha, que era paralítico, que eu cuidei muito, gente, quando aquele gato morreu, de um minuto para o outro, aquilo bateu tão forte. É a minha tristeza, é a minha dor. Ninguém mede a dor de ninguém. Mas ela, normalmente, ela tem um período que não é igual para todo mundo. Cada um tem o seu tempo, né? Alguns causam transtornos depressivos. Alguns estão sofrendo pela desencarne de uma mãe, de um pai, de um filho, já tem 20 anos, 30 anos. Algo ali não foi cuidado, né? E aí a dificuldade nessas pessoas frágeis, né, que acabam piorando. A estabilidade psicológica é muito necessária para a realização do ser humano, desde que saiba administrar os diferentes acontecimentos que lhe sucedem a cada momento. Nosso dia a dia é cheio de caixinha de surpresa. Né? A gente não sabe. Amanhã começa um ano novo maravilhoso. Eu não sei o dia de amanhã, quanto mais os 365 dias do ano. O que se reserva. Vera, deixa eu só falar uma coisa. E eu
vir, eu estou habilitada nesse momento da minha vida a fazer algumas provas que você não está habilitada, que a Solange não está e que a Leonara pode estar. E então, muitos acham que todos estão habilitados para aquelas provas. Então, isso gera uma frustração, gera, às vezes, uma cobrança muito grande, que muitos colocam no mesmo patamar, porque acha que eu consigo realizar aquele determinado prova, que todo mundo também consegue lidar com aquele desafio. E aí vem aquela cobrança, principalmente quando a gente vê uma expectativa, aquele padrão de sucesso, principalmente numa família, né? Uma pressão social, aí gera frustração, de uma depressão pode gerar violência, pode gerar crianças matando, pode gerar adolescentes que não conseguem lidar com a dor e se machucam por causa dessas pressões. Diga, Solange, pode ir. Isso é muito importante, Sandra, Silver, que você está falando, porque no caso assim, a gente às vezes não tem a sensibilidade de ver que o outro está passando por uma dificuldade, e se situações que até eu superei, e eu falo assim, né, por exemplo, se um é capaz, ter uma morte, por exemplo, esse ano mesmo minha mãe desencarnou, e foi muito sofrido para mim, né? Então, assim, ela passou por um período do câncer e depois ela desencarnou. Nesse período de doença, né, foi muito dolorido. Mas eu acho assim que falta um pouco de sensibilidade até entre nós espíritas. Porque, no caso, assim, a gente está passando por esse momento doloroso e quando é um ser que a gente ama e que parte, né, que faz esse retorno à pátria espiritual, isso a gente tem compreensão, mas não por mais compreensão que a gente tem, não deixa de doer. E quando acontece isso, as pessoas falam assim, mas agora você vai ver todos os dias, e não funciona bem assim. Mas agora voltou para a pátria espiritual, o espírito vai estar mais perto. A gente sabe, isso eu acho que falta sensibilidade espírita na compreensão da dor do outro. Porque se a gente, dentro do trabalho, a gente não consegue ter essa sensibilidade, quem convive conosco no dia a dia, imagine com o outro que não é. Né? O que é que eu vou dizer para aquele que não é, que não tem conhecimento da morte, né? Da vida espiritual, né? Então, assim, como é que eu vou fazer essa abordagem de cuidado, de dizer que a vida é feita de desafios e que a gente tem que enfrentar. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito, muito trabalhar situações, porque, como a gente está dizendo, né, e a própria Joana está trazendo isso, essa vida vazia, e o que falta em nós é o conhecimento para tratar com o outro diante desses desafios, né? Seja ele qual for. Porque o que para mim, por exemplo, o exemplo que a Vera deu, né? Não que não seja, mas assim, como dói que a gente tem um animal de estimação, dói, né? E ver essa perda. Aí vem o outro, é só um animal. Como é que você está agindo isso? É parte da criação. É uma coisa que eu cuidava, que tinha carinho, um ser, né, vivo.
e aí acabava vem com insensibilidade. Então, assim, isso é uma maneira delicada que a gente também tem que olhar, fazer esse olhar, de compreensão também, né? Que não estou colocando a situação para dizer que eu sou certa e o outro também não, porque eu tenho os meus momentos, né? Que eu também sou insensível, né? Então, assim, mas esse olhar de compreensão também para quem age assim. Mas no momento da dor, a gente não recebe dessa forma, né? Então, assim, quando a gente está passando por situação, a gente quer ser acolhida. A gente não precisa dizer nada, né? Uma amiga minha, ela perdeu o padrasto dela, desencarnou de forma assim, rapidamente, estava assim, tomou café com a mãe dela, né? E de repente sentou e aí ela estava no telefone e aí a irmã dele estava conversando com a irmã dele, veio chamar, ele estava no sofá e tinha feito a passagem, desencarnou assim rapidamente, tinha andado no ataque e morreu naquele momento, sem nada. Então ela foi estar com a mãe dela, ela disse que não tinha palavras para ficar. Mas naquele momento é o tipo da coisa, né? É aquela mensagem de São Francisco. Se você não tiver nada, né, para falar, né? O que o Evangelho é isso, é só ficar em silêncio. Então, assim, é só acolher. Você não precisa dizer, porque a gente fica procurando palavras, inventando, fazendo citações dos Evangelhos e isso e aquilo, e não precisa nada disso. É só um abraço, acolher e o silêncio, porque aquele vai vibrar junto quando a gente sente esse perfume do amor. É exatamente isso. Essa estabilidade psicológica, é assim, a nossa fala frente às situações que acontecem no dia a dia, frente à dor do outro, ela tem muito do reflexo da nossa imaturidade espiritual, da nossa falta de sensibilidade cultural, né? E, gente, não vem dizer que espírita não tem, como é que é? Ritual. A pessoa começa a passar, vai lá na casa espírita para tomar um passe, que resolve. O passe ajuda, mas não é um passe que vai resolver. E talvez não seja isso que a pessoa queira ouvir. Um abraço pode fazer muito mais efeito, né? E, por sinal, um abraço bem dado é um passe muito bem aplicado, né? Infelizmente, a gente ainda tem muita imaturidade em lidar com a dor do outro. Mas nós estamos aprendendo. É aprendizado. Tudo é aprendizado, é evolução que a gente precisa fazer, né? Dando sequência aqui. Pregar o evangelho sempre, se necessário, use palavras. Exatamente. A criatura humana é o conjunto dos seus comportamentos que se transforma em mecanismo de sustentação da sua existência. Por esta razão, nesses dias de desafio contínuos, a conquista da paz se transforma na mais valiosa meta a ser conseguida. Olha o tamanho desse desafio que a Joana larga do nosso colo, né? A conquista da paz se transforma na mais valiosa meta. E a nossa paz interna é eu comigo mesmo. É a evolução do espírito que a gente faz lentamente no dia a dia. Algum comentário até aí? Tudo bem? Por aí, diga. Não, é porque quando ela fala assim, a criatura é um conjunto, né? Então, assim... É o conjunto dos seus comportamentos. Uhum. O meu comportamento vai afetar o outro, né? Uhum. Então, eu tenho para... Então, assim, para me transformar e buscar essa sustentação na existência, eu primeiro tenho que buscar em mim. Porque quando eu falo assim, a paz começa em mim, né? Uhum. Então,
Eu tenho que fazer isso, porque é o que, assim, a gente aprende. Aí hoje eu estava até dirigindo, aí depois eu estava reflexionando, mas, assim, buscando esse... Porque a gente repete o tempo todo, um coração, né, comodifica uma comunidade, um coração de amor, uma coração, mas o mesmo empenho é aquele coração que é endurecido, ele transforma também, né? Então, assim, ele faz, por isso que acontecem as guerras, começam as situações, né? Se mesmo um coração mesmo uma família, se aquele coração for endurecido, quantas desavenças que traz dentro do lar, né? Então, assim, a gente tem que ver isso, buscar continuamente, é o que ela está dizendo aí, ser contínuo, é desafio contínuo, mas é no dia a dia, é a nossa paz. Fala assim, a paz é um dia de vou celebrar, não é um dia, é o nosso dia, a nossa existência, a cada momento, e também não se culpar, né? Como Uhum. a gente, hoje não deu, tudo bem, né? Hoje eu trouxe transtorno para um tanto de gente, tudo bem, mas amanhã eu tenho uma nova oportunidade, porque quando a gente busca esses estudos, o evangelho e tudo, essa oportunidade de aprimoramento é constante, né? E como a gente ainda não está na situação evoluída, a gente tem os nossos altos e baixos. Então, por isso que ela fala, né, que isso é contínuo, é desafio contínuo. E a gente vai conseguir um dia, mas é um dia de cada vez. Graças a Deus, né? Uma É, E a encarnação de cada vez. compreensão, e a compreensão de quem nós somos, né? E aceitar as nossas limitações. Então, para a gente saber desses nossos comportamentos, nós temos que saber quem nós somos. A Joana não trouxe aqui nesse capítulo, mas um sentimento que bate muito nessas pessoas em sofrimento emocional é a culpa, sentimento de culpa. Isso pesa, gente, no espírito, e a gente sabe pelos estudos quantos espíritos trazem esse sentimento de culpa, essa clareza de que fez algo errado e aí não consegue dar sequência na caminhada. Mas, Vera, aquelas frases que você trouxe no início, elas carregam culpa, uma autoexigência, uma baixa estima e é uma não permitir ser feliz. Uhum. Um desânimo que traz e o não permitir ser feliz. Isso que é o mais triste, né? A culpa não te permite sentir alegria, não te permite ser feliz. E carrega um desânimo que traz todo esse sofrimento que você veio trazendo. E além de que a sociedade diz o que é ser feliz, né? Pois é. E aí, quando eu tenho, tu vê o que ali tem uma fala que eu acumulo livros, acumulo Sim, várias coisas. Quantas pessoas sim. têm tudo? Tem carros, tem um monte de roupa E não tem nada, e não tem nada. Não está não tem feliz. nada. Não tem a paz interna. E carregam traumas passados e não Exatamente. conseguem se libertar. Vem com experiências traumáticas anteriores Uhum, que se impedem uhum, de ser feliz e não se permitem ser feliz. uhum. É muito complexo essas questões de saúde mental. Aí eu trouxe uma partezinha que essa falta de paz, essa calma, essa serenidade
que nós não estamos encontrando que está nos causando sofrimento, né? A sociedade impõe a ideia de que tem que ser, que é preciso ter isso, ter aquilo, ser doutor, ser tudo, né? Mas eu não consigo administrar aquilo internamente. E aí acaba gerando esse agito, essa falta de paz, essa falta de serenidade, né? E se a gente for pesquisar na Bíblia, olha que curioso, desde muito lá, antes do Cristo, já se tem preocupação com o nosso psicológico. Já se falava, eu me atrevo a dizer que já se preocupava, havia preocupação com a saúde mental do ser. Está lá em Provérbios, gente. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irritado acalma os conflitos, né? O impulso da reação. Ai, eu apertei no lugar errado aqui. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Também está lá em Provérbios. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Está lá em Salmos. O que o Cristo fez foi acalmar, né, a gritaria de alguns, daqueles que querem ouvir, daqueles que estão já com ouvidos de ouvir, né? Então vejam que essa agitação, essa falta de paz interna, ela já vem sendo alertada pelos sábios há muito tempo. Eu estava falando com a Silvia, eu gosto muito dos trabalhos do Sérgio Lopes, ele é aqui um psicólogo aqui de Pelotas, né? Espírita, e tem muito material bom, e esse livro aqui, Leis Morais e Saúde Mental, é fantástico, né? Uma capacidade fundamental para o ser humano é a de colocar-se no lugar do outro. Boa parte das pessoas não faz para o outro o que gostaria que lhe fizessem, porque simplesmente o outro não existe para elas. Somente respeitando os direitos dos demais, quando reconhecemos nossos semelhantes como pessoas separadas de nós, independentes, com necessidades, pensamentos e desejos próprios. Gente, a gente faz isso com o universo. Nós sabemos qual é a posição certa. Nós sabemos a resposta. É com o filho, é com o marido, é com a esposa, é com um colega de trabalho, é com todo mundo que bota alguma coisa na internet. Nós sabemos a resposta certa. Será? O outro tem um universo diferente por trás dele. O outro tem seus pensamentos, a sua vivência, a sua história é outra. O seu sentir é outro. E muitas vezes a gente não percebe o outro como ser individual, como ser não depende de mim. Diga, Solange. E quando a gente fala do outro, Vera, a gente esquece do outro que está do nosso lado, dentro da nossa casa. Porque é bem mais fácil eu falar assim, mas eu estou fazendo um trabalho, ou todo mundo vê, olha que trabalho maravilhoso que você faz dentro da casa espírita, ou algum movimento, algum local, seja lá qual for dentro, mas esquece que, às vezes, dentro da sua casa, do seu lado, tem alguém necessitado com um olhar triste, com uma situação que você nem percebe. Aí quando acontece uma tragédia, aí fala assim, como é que isso aconteceu? Né? A gente vê essas situações trágicas acontecendo, é justamente isso, porque está faltando olhar para dentro de casa.
daqueles que vivem com você mesmo, né? Então, assim, aí a gente olha com cuidado, né? E às vezes, aí fala assim, né? Até como você falou assim, é uma tristeza pouca, mas dessa tristeza pouca, ela vai crescendo, e às vezes a pessoa não se dá conta, porque quem está triste é, acontece, e nem todo mundo tem essa percepção de olhar, mesmo com um sorriso no rosto, ter essa certeza que tem algo incomodando. Quando a gente tem esse conhecimento, é porque a gente já está em outro patamar. Fala assim, em outro momento, mas espera aí, esse negócio aqui já está durando. Eu vou ter que tomar cuidado para que isso não cresça, né? Isso já é uma fase diferente. Mas quem não tem esse conhecimento, não analisa, vai entrando nessa constância, e até como você colocou assim, comprando, buscando, olhando, ou até se atarefando, até dentro da casa espírita, porque, como foi citado no estudo passado, a pessoa dentro da casa espírita, e quantos outros que a gente vê que cometem uma situação danosa, né? Então, assim, que movimento que nós estamos fazendo que não estamos olhando aquele companheiro que está entrando em um processo depressivo? Será que o trabalho só vale para fora? Então, assim, esse outro, quando traz isso, é importante a gente olhar. É o outro que está do nosso lado, né? E a gente, às vezes, não dá conta. Então, assim, é bom a gente olhar isso, né? Não, né? Quando ele fala assim, somente respeitarmos os direitos dos demais quando reconhecemos nosso semelhante como pessoas separadas. Vamos respeitar, sim. Mas, assim, porque cada um tem independente, tem sua necessidade, sua individualidade. Mas olhar que se a pessoa não aparece na casa com frequência, se não está, ou está com olhar, vamos dar uma atenção. Não precisa para a gente procurar saber o que está acontecendo na vida pessoal de ninguém, né? Mas um movimento pode ajudar essa pessoa a não ir em uma direção danosa. Olha a frase dele, eu achei essa frase fortíssima. Boa parte das pessoas não faz para o outro o que gostaria que lhe fizesse, porque simplesmente o outro não existe para elas. Essa frase aqui foi pesada. E aí, dando É sequência. falta de empatia, isso, né? Total, total, total. Isso que falta. E falta, sabe o quê? O amor, que aí já está no capítulo seguinte. A Joana traz o amor no capítulo 5, né? Eu acho 5 ou 6, agora não me lembro. O amor é um sentimento que se observa em muitas pessoas, a gente vê que tem essa carência afetiva, que a gente falou lá antes, né? O afeto impacta fortemente, e a falta dele impacta também no comportamento emocional, psíquico e espiritual de cada um nesse planeta. Como ele dói nas pessoas, ajuda a fornecer. Gente, existe uma coisa que eu pelo menos chamo de, não sei se chamam também, as lembranças emocionais, um cuidado, um carinho que a gente teve na infância, ou uma violência, uma agressão, ela marca essa carência afetiva, ou se sentir uma criança que é abandonada, recém-nascida, usada, excluída, é agredida. Há trocentos casos por aí, né? Outro dia alguém estava falando, mas jogaram o cachorrinho, porque Os animais lembram, isso. Vera. Mas aí que está. Se Imagine. abandonam crianças, por que não vão abandonar cachorro? Então, Entende? e Aqui, os animais, eles lembram, eles têm memória. sim,
imaginam as crianças, os traumas que eles não ficam, que eles não carregam no corpo deles. Exatamente. O Exatamente. tanto de amor e de afeto que eles não precisam para, para, para conseguir libertar desse trauma, Eu tenho uma dessas cachorrinha. marcas. Sim, eu tenho uma cachorra que ela tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora em janeiro. Ela tem horror de rua, horror, pavor. Ela vai lá fora, eu levo no quintal do prédio, ela fica o tempo todo se tremendo. Tem 10 anos. Imagina uma criança, teve um caso, agora não me lembro onde foi, a mãe, eu tenho a impressão que foi aqui, né? A guria teve o bebê, estava num ônibus e jogou a criança pela janela. Aí, claro, deu aquele banzé todo, né? Óbvio que essa criança foi resgatada, mas que história. Existem adultos de 30, 40, 50 anos com traumas da infância, de coisas que aconteceram na infância. E também, Vera, isso aí acontece principalmente quando, olha só, quando a pessoa é adotada. Muitos das situações, né, pelo fato, por mais que seja amado por aquela família, existe algo que rompeu abruptamente e que é difícil recuperar. Então, assim, primeiro que é difícil a confiança, né? Será que vai me abandonar de novo? Né? Vou ter que me dedicar com... Então, assim, são vários processos que a gente vive na nossa vida e que às vezes a gente não dá, né? Mas, assim, é importante também, como ela está falando desse processo do amor, né? E de como uma lembrança marca intensamente situações, né? Que quando chega em momentos desagradáveis, vem à tona, né? Tem no livro da Dona Ivone, que acho que é Ressurreição e Vida, tem uma história de um rapaz que ele cometeu suicídio, passando por aquelas situações, né, danosas e bem traumática, e aí quando chegou a um momento, ele buscou na memória dele a lembrança da mãe que sentava no colo com ele e que fazia uma oração. E aquele momento foi um momento que houve que a espiritualidade resgatou, né? Então, é importante a gente construir memórias positivas, não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor a todo tempo, porque isso é marcante, principalmente nos momentos. Quantas memórias, né, eu tenho da minha infância, dos meus pais e tudo, quantas memórias boas eu tenho com eles, né? E por mais que eles não estão mais nesse mundo material, eu busco ainda lembrá-los com carinho, né? E agradecer de todo o coração de tudo que eles me deram na minha infância. Então, assim, é importante a gente buscar essa construção dentro de nós, porque isso, né, ela traz a paz no anterior e o amor. Então, assim, é tudo construção. E a gente pode fazer isso, a gente é capaz de fazer isso o tempo todo. Ela fala do amor, e uma coisa que a gente ouve muito das pessoas em sofrimento emocional é essa falta de amor, né? Há uma ânsia, uma fome por receber amor, e eles falam muito, principalmente o jovem, o adolescente, eles falam muito de relacionamentos tóxicos, de dependência emocional. Às vezes, eles não conseguem se desvincular de um relacionamento amoroso com uma pessoa que é violenta, que bate, que despreza, que trai, mas ela não consegue se desvincular, se proteger, sair desse relacionamento. Isso acontece muito, né? E aí Joana traz, assim, essa frase também, é outra que dá nos dedos, né?
Renasceste na terra para amar, ensinar o amor, cantar o amor e demonstrar a excelência do amor. Por enquanto, não estão na pauta da tua evolução recebê-lo. Adorna-te de alegria, usufrui das suas bênçãos na condição de beneficiário. A solidão é o teu caminho de aprendizagem, de amadurecimento e de serviço. Essa aí foi danada. Diga, Silvia. Eu estou aqui emocionada que vocês estavam falando, só vou contar dar um testemunho. Meu pai, ele foi dado com 15 dias de vida, e eu tenho a memória de eu pequena, acho que com 6 ou 7 anos, e ele tocando o interfone na casa do pai biológico dele, falando: oi, eu sou o seu filho, e ele desligando, não querendo conversar com ele, né? E meu pai, ele era um poeta, tinha tanto amor, tinha tanta paixão pela vida, e foi uma pessoa que aprendeu na dificuldade, diante de tanto não, transformar em amor. Então, há esperanças, há como renascer na dor. Apesar da frase dela ser dura, mas é fantástica. Por enquanto, não está na sua pauta. Cada encarnação é um flash na nossa vida real. E aí que está, às vezes a gente vive aquilo e acha que é só aquilo. Há muita falta de amor, há muito desamor, há muita dificuldade das pessoas amarem. Elas querem ser amadas, mas também não sabem amar. Ninguém dá aquilo que não tem. Não tem, não tem. Mas é um longo caminho, né? É um caminho que a gente precisa trilhar com pedra, com o que seja no caminho, porque são as dificuldades que vão nos fortalecer, né? Nos ensinar. Cada criatura humana é um universo de experiências especiais, em face do seu estágio evolutivo e das possibilidades de crescimento que se lhe tornam possíveis. Em consequência, não existe uma forma de comportamento genérico que facilite o intercâmbio equilibrado e saudável. Aí, deixa só eu conferir para não falar bobagem. Este é o capítulo que eu acho fantástico, de 55, e que o título dele é Convivência. Conviver não é uma coisa fácil. Cada criatura humana é um universo de experiências especiais. Cada um de nós temos um universo. Tá fechado teu microfone, Silvia. Não, estou falando sozinha, porque cada ser humano é uma singularidade, né? Sim. Um universo único de experiência, Uhum. e influenciado pelo seu estágio evolutivo e pelas oportunidades de crescimento que lhes são acessíveis, né? Então, estava falando sozinha aqui, minha querida. Não tem problema. Diga, Solange.
Isso aí é bem o que a Silvia, obrigada por dividir conosco a sua história de vida também e mostrar o quanto, né, que é possível a gente fazer. Então, assim, né, o seu pai soube fazer isso, né, e distribuiu, né, e trouxe isso, tanto que, né, que quando a gente olha uma história assim e vê, houve sim uma, uma conquista, uma luta, um aprendizado, e esse aprendizado é a vida toda que a gente vai levar, porque não é só essa existência, né? Mas para sempre, porque virão outras. E aí, isso é tudo é crescimento. Então, quando ela fala que desse universo, não é, ela fala assim, eu sou um universo de experiências, então as experiências vividas, logicamente que a gente sabe que todas as experiências que a gente passa não é o acaso, né, nada, né? Existe essa programação, e essa programação é real, é concreta, é séria, porque é feita pelo Criador, que nos dá essa oportunidade de crescimento. Então, a gente vai passando por esses estágios. E está falando, é estágio, né? Estágio que a gente vai vivendo. E o que é que eu estou tirando desse estágio? O que está me levando a esse crescimento? Então, assim, é bom a gente olhar isso e ver que pessoas que fazem parte da nossa existência teve um olhar diferenciado. Tudo bem, né? Passou, mas eu vou construir de uma forma diferente. Eu vou ver isso. Então, assim, é bom ir buscando esse intercâmbio, esse equilíbrio saudável para aqueles que estão comigo neste momento. Porque isso que é aprendizado, isso que é evolução. Né? Alguns, graças a Deus, já conseguem, né, ter essa reação que ele teve. Mas aí compete a nós entender que muitos ainda não estão nesse patamar, estão longe. E as reações são diversas. E quando o pai dele morreu, e o irmão dele ficou sabendo que ele tinha um irmão, ele moveu até a polícia para encontrar com o irmão. Isso faz uns 30 anos atrás. E eles se encontraram. Foi a coisa mais linda, o encontro dos irmãos. Imagina, deve ser maravilhoso. É. E eles se uniram eu tenho contato até o meu pai falecer. E foi, assim, a coisa mais linda. Foi uma história muito bonita de vida do meu pai. E o encontro. Eu acho que uma das coisas mais lindas da nossa vida é poder ter histórias para contar. É maravilhoso, é maravilhoso. Joana continua: atraídos ou recusados um pelos outros, os indivíduos tornam-se simpáticos ou não pelas ondas vibratórias que os atraem ou os repelem, favorecendo a aproximação ou o afastamento responsável pelas reações afetivas desse comportamento decorrente. Cada ser humano é uma faixa de emoções e raciocínios diferentes, razão pela qual se produzem os choques afetuosos, por pensar-se que o tratamento feliz é aquele que se aplica sem dar-se conta dos conflitos e sofrimentos que os tipificam. Então, é muita coisa que a gente precisa prestar atenção. Às vezes, não consideramos isso nos relacionamentos. A gente não considera. Esperamos muito do outro. Queremos que ele seja do nosso jeito, que ele faça do nosso jeito. Claro, sem considerar as nossas posturas, né? Porque nem sempre a nossa postura também é a melhor. Por vezes, falta tolerância, compreensão, empatia para com o outro. Exigimos do outro sem dar justamente aquilo que a gente exige. E o pior é que acreditamos
que é ser o certo? O que nos causa sofrimento e frustrações. Os relacionamentos começam na família, é aquela pequena célula, né? Lá somos ensinados e ensinamos a como se relacionar e aguardar o que a gente aguarda do outro, como a gente procede com o outro, né? O que a gente espera e como a gente vai lidar com o outro. Os sentimentos aprendidos, somados às lembranças emocionais, formatam muito do nosso caráter. E aí, a Joana nos traz uma chave. O Evangelho de Jesus é o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social do ser humano. Todo ele, trabalhado no esforço individual para a iluminação interior, proporciona-lhe os instrumentos hábeis para o crescimento intelecto-moral necessários à evolução. Conviver é uma ciência e arte do comportamento que se aprende a todo momento. Nós estamos constantemente aprendendo a conviver. Nós fomos feitos. Eu tinha uma historinha antiga, eu não sei nem onde eu escutei isso já, tá? Deixa o tempo para trás. Que a família, Deus bota as pedrinhas pontiagudas no saquinho e chacoalha para ir polindo as pontinhas, né? E família é isso aí. A gente aprende com o outro. Nós não somos, porque somos pai e mãe, somos o dono da verdade, da sabedoria. Temos responsabilidades, porque chegamos na frente. Mas cada um passa um aprendizado. O convívio, né, vai nos levar a essa evolução. Diga. Fala, Solange. Então, tem uma parte aqui no livro que ela ressalta, onde fala assim, que todos os seres humanos necessitam de amparo e afeição. Ninguém existe completo autossuficiente, né? Então, assim, como é importante a gente, daquela frase do Raul, que ele sempre fala assim, né? Florescer onde é plantado, né? Essa importância de você estar onde você está florescendo, você vai florir. Então, você é plantado. E dentro dessa experiência que eu estou vivenciando, né, eu digo que, assim como eu já falei para vocês, eu não tenho familiares aqui, mas eu fui conquistando, né? Então, assim, tem esses laços espirituais que Deus coloca no nosso caminho também, e depende de nós, né? De como é que a gente vai lidar para que a gente viva nessa convivência, né? Nessa arte do comportamento, né? Desse aprendizado, né? Então, assim, através desse Evangelho de Jesus, que é a casa espírita pelo qual eu frequento aqui, e dou graças a Deus, foi as amizades, né, que eu tenho conquistado no decorrer desses anos e que são para mim verdadeiros família espiritual. Então, é isso que a gente tem que ser, onde é que é, a todo momento e onde fizer. É fazendo esse, eu vou até usar a frase do o Arthur, ele costuma falar sempre de Paulo, né? E ele fala que a definição de Paulo para ele é como se fosse um, é, ele fazia tapeçaria, né? Então é essa linha, né, que vai, mas precisa fazer essas ligações, porque eu não sou sozinha, nem o outro, mas a gente tem que tecer, é o tecer, né, que a gente vai fazendo no decorrer da nossa existência. Então, é isso que é convivência, é tecer essa linha de harmonia, de amor, de cuidado, de paciência, né? Porque se eles têm paciência comigo, eu também preciso ter para com o outro. Então, assim, eu vou trocar aquilo que eu tenho, né?
Então, a cada momento, se eu sou agressiva, eu também estou trocando agressividade. Se eu sou compreensiva, eu estou trocando compreensividade. Então, assim, essa compreensão, essa convivência, que é uma arte, né, como ela está dizendo que é a ciência, é que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, independente ou não dos laços sanguíneos. Olha que interessante, se a gente olhar na natureza, né, um cavalinho, ele nasce, ele já cai no chão ali, e rápido, ele já levanta, ele já começa a caminhar, em pouco tempo ele toma rumo, a vaca, os pintinhos, todos os animais são rápidos numa independência. O ser humano nem come, nem nada, se não tiver o auxílio de outro ser humano. Isso vai até os 7 anos, a gente vai aprender a andar, a comer, a tudo. E eu estou para te dizer que tem muito ainda que vai até os 20, 30, né? Dependendo. E a gente sempre depende. Pode ficar idoso, a gente depende do outro ser humano. E é fantástico esse mecanismo que Deus criou, esses espíritos, né, para conviver, para evoluir. Porque se a gente ficar isolado lá num canto qualquer, numa ilha deserta, eu não evoluo. Eu costumava brincar, ficar lá num mosteiro, ter comida, ppp, popopó, sem crítica, né? É fácil. Venha andar nos ônibus cheios de Porto Alegre. Ou no metrô do Rio de Janeiro, que é melhor ainda. Aí eu quero ver esse paciente, né? A gente precisa conviver com o outro. E essa convivência é a necessidade que nós temos de aprender. E aí eu diria que o Evangelho, eu penso assim, o Evangelho de Jesus não é para uma religião, ele é para a humanidade, para a sociedade, para tudo. Ele não é um tratado religioso que ensina a fazer credos, ritos, alguma coisa. Ele ensina a convivência, a nossa evolução espiritual e no planeta, no momento que nós estamos. Para finalizar esse raciocínio, né, a gente precisa ter em mente que toda conquista autoiluminativa é realizada com tenacidade e amor, confiança e dedicação. Isso está lá atrás na página 42. Mas essa busca de conquista autoiluminada, iluminativa, passa pela convivência, passa pelo olhar para o outro. E é verdade, até a Solange falou algo, quando a gente fala, vamos estudar o problema da saúde mental. Não é com o outro, nós estamos no meio, nós estamos em graus diferentes. Dentro da nossa família, temos em graus diferentes. E essa convivência, essa troca de afetos, de relacionamentos verdadeiros, é que vai criar no ser uma maturidade emocional, psicológica, espiritual. Então, a gente, pautando no Evangelho de Jesus, olhando o outro como um ser que existe, que tendo o seu universo paralelo do meu, né? Mas que é um ser que tem necessidades tanto quanto eu, a gente consegue fazer essa construção necessária para todos nós, né? E é um caminho pedregoso,
com muitas pedras, que seja, né? Que dá trabalho para a gente, né? Algum comentário? Eu tenho um vídeo de fechamento, só rapidinho, mas queria ouvir vocês primeiro. Que, como está essa paz agora? Ou ficou mais agitado? Algum comentário? Então, eu vou compartilhar um vídeo que todo mundo conhece, tenho certeza, mas que fala muito nos nossos corações, e nesse momento eu acho que é uma mensagem bem importante para todos nós. Que a gente possa aproveitar, que a gente tenha realmente a possibilidade de construir um ano lindo e maravilhoso para nós e para todos que estão. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de lutar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de lutar. Paz pela paz, pela... Que a gente tenha coragem de mudar. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça nessa caminhada. Uma bela noite, feliz ano novo. Opa! E que a gente se encontre no domingo que vem, dentro da paz possível que a gente tem, né? Feliz Silvia, ano quer novo falar para alguma coisa? vocês. Que Deus abençoe, que
abençoado e muita paz em nossos corações para que a gente também faça paz a quem está ao redor de nós, né? Microfone. Leonara, para variar, né, Vera? Leonara também desejando mais um ano, vai começar, e que Deus ilumine, guie, proteja e acolha os nossos planos, e que o ano novo renove o nosso otimismo e estejamos todos unidos em prol do bem de todos. Feliz ano novo para todos nós. Então, minhas queridas, feliz ano novo, que nós tenhamos um ano mais fraterno, mais solidário, com muita paz para todos nós, que eu acho que é o que mais a gente precisa, que nós tendo paz, a humanidade tendo a paz, a verdadeira paz interior, não precisa de mais nada. Então, muita luz, muito amor, e com Jesus sempre, e estamos juntas. A todos que forem ouvir também, um 2024 de muita paz. Que assim seja. Que assim seja para todos nós. Sigamos em frente. Sigamos. Beijo. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite.